Surgiu por conta disso o termo degradação graciosa, ou seja, a inteligência artificial rodava e dava resultados satisfatórios mesmo se houvessem pequenos erros no seu sistema e não terminava num colapso total por causa deles. As redes neurais já permitiam que a inteligência artificial aprendesse por experiências seguindo caminhos naturais por conta própria porque já reconhecia padrões estatísticos ocultos nos dados de entrada. As redes neurais melhoraram bastante e assim foi possível reconhecer padrões de sonar marítimo para identificar embarcações e submarinos, minas e até tipos de vida marinha. Até então era comum haver pessoas especializadas em ouvir dentro de submarinos para identificar esses objetos submersos no mar. Como informado antes, um princípio de rede neural já era conhecido desde a década de 50. No entanto, ela só foi para frente com a retroprogramação que permitiu treinar redes neurais multicamadas. Redes neurais multicamadas são sofisticadas e possuem camadas de neurônios intermediárias ocultas. O aprendizado funciona com o resultado realimentando o algoritmo diversas vezes para refiná-lo e alcançar um valor satisfatório. Os geradores de imagens online que estão fazendo sucesso hoje, como Midjourney, Blue Willow, Bing, Leonardo.ia, Dart e também os geradores de texto como o Chat Bing e o Chat GPT são exemplos de inteligência artificial com redes neurais multicamadas que estão produzindo resultados cada vez mais interessantes por reprocessarem os resultados diversas vezes em seus neurônios artificiais até encontrar um resultado surpreendente. Vejam essas imagens criadas recentemente por inteligência artificial através apenas de bons comandos no prompt. São espetaculares. Estima-se que a inteligência artificial poderá gerar, em breve, imagens muito mais realísticas. Imagina em breve podermos visualizar algo nunca antes concebido como 4 ou mais dimensões numa imagem 2D. Está com dúvidas sobre como é um neurônio de uma inteligência artificial? Saiba que a rede neural de uma inteligência artificial funciona muito semelhante à rede neural do cérebro biológico, mas esse será um assunto para um vídeo exclusivo que o autor Reginaldo Ferrão colocará aqui no canal. Então fiquem atentos e inscrevam-se para mais vídeos como esse e ativem o sininho para serem notificados. Então, voltando à década de 1990, falamos sobre as novas técnicas de aprendizado de máquina, o bom desempenho dos computadores, e o fim do segundo inverno das inteligências artificiais. A união entre essas novas técnicas e os novos computadores trouxe mais prosperidade no campo da inteligência artificial e muitas aplicações tiraram proveito disso. Mais de 150 mil artigos acadêmicos foram criados mostrando que a inteligência artificial viria para ficar. Termos como conexionismo, evolucionismo, algoritmo genético e detalhismo lógico rígido também foram popularizados na comunidade científica que almejava por processamento paralelo, o que as redes neurais permitiam com grande eficácia. E por falar em evolucionismo na área de inteligência artificial, algoritmos genéticos e programação genética também tiveram direito a serem iluminados pelos holofotes da mídia na época. Apesar de terem causado um impacto menor, também se desenvolveram bem na década de 90. Os modelos evolucionários possuíam, e ainda funcionam assim, um conjunto de soluções candidatas como base enquanto que novas soluções candidatas são criadas. Uma seleção natural é gerada e as soluções menos adequadas são descartadas. Mas como funcionam os modelos evolucionários? Funciona assim: após milhares de gerações a qualidade das soluções é melhorada gradualmente e são aplicadas a uma infinidade de problemas. Soluções inovadoras e não intuitivas são criadas e se parecem mais com estruturas naturais do que com qualquer coisa que um engenheiro de software poderia projetar. Ainda não saímos da década de 90. Essa década foi um período muito produtivo. Para se ter uma ideia, em 1991, a Operação Tempestade no Deserto, liderada pelos Estados Unidos, visava expulsar as forças iraquianas de regiões petrolíferas no Golfo Pérsico e por isso contou com a inteligência artificial DART, que ajudou a planejar a locomoção das tropas americanas e europeias nas regiões petrolíferas do Kuwait, onde estavam os iraquianos. Segundo as próprias Forças Armadas Americanas, só essa colaboração da DART já pagou todos os 30 anos de investimentos em tecnologias de inteligência artificial. Como está a inteligência artificial atualmente? Nas últimas 2 décadas entrou em ação as redes bayesianas,
Essas redes são diferentes das neurais e não funcionam como o cérebro humano. É um modelo probabilístico que usa o teorema de Bayes para inferir relações causais entre as variáveis que são os nós dessa rede e, se bem compreendida e executada, essa técnica permite resolver em parte o problema da explosão combinatorial, além de explicar bem os problemas de causalidade. As redes bayesianas foram e estão sendo muito importantes no aprendizado de máquina, física estatística, bioinformática, otimização combinatória e teoria da comunicação. Como citado antes, os computadores estão cada vez mais eficientes, permitindo que as teorias de inteligência artificial sejam desenvolvidas e aplicadas, mais do que nunca, de forma igualmente eficiente nos dias atuais. Só para comparação, a inteligência humana se destaca por conseguir processar informações quando nem estamos a par disso, ou seja, nosso inconsciente é responsável por boa parte do processamento de informações em nosso cérebro. Uma pessoa já treinada em dirigir um automóvel atravessa uma cidade realizando centenas de mudanças de marcha, freia, vira, acelera e desacelera. Usa sua visão periférica para ver os pedestres e animais andando pelas ruas e ainda assim conversa fluentemente com o passageiro ao lado. Muitas das ações humanas foram internalizadas no seu inconsciente para tornar sua capacidade de aprender novas coisas mais fácil. Imagina se você tivesse que estar ciente de tudo que faz o tempo inteiro, morreria de esgotamento mental. É neste contexto que as novas inteligências artificiais estão sendo aprimoradas. Com os avanços nas capacidades dos computadores e algoritmos, já contamos com inteligências artificiais que compreendem muito bem da linguagem natural, aquela falada verbalmente ou por escrito, isso em diferentes idiomas, envolvendo também inúmeras expressões idiomáticas. Hoje em dia há aparelhos auditivos com algoritmos que filtram ruídos, sistemas de recomendação no setor do comércio digital. Sabe quando você pesquisa algo no Google e fica aparecendo propagandas desse mesmo objeto nas suas redes sociais? Sistemas de apoio às decisões médicas para ajudar a diagnosticar doenças, sugerir planos de tratamento e até interpretar eletrocardiogramas. Também contamos com robôs de estimação, limpadores de chão, cortadores de grama, máquinas agrícolas com GPS e sem motorista, robôs cirurgiões, lâmpadas e câmeras de segurança inteligentes. Ufa! Muita coisa conectada entre si, até aquele colchão mole assado do seu churrasco com os amigos deve ter vindo de um boi rastreado via satélite. E sobre os robôs com inteligência artificial, qual a situação? Em 2011, as indústrias já possuíam mais de 1 milhão de robôs dotados de inteligência artificial nas fábricas e em 2022 esse número saltou para mais de 3 milhões. É sensato pensar que num futuro não tão remoto assim, todo o trabalho braçal será substituído por robôs, restando aos humanos se especializarem em outras qualificações como áreas voltadas à computação, por exemplo. Em 2010, a população mundial de todos os tipos de robôs no mundo ultrapassava a quantidade de 10 milhões de unidades. Segundo o site Frontliner, o número de robôs em 2015 era de 66 a cada 10 mil operários e 6 anos depois, em 2021, esse número dobrou alcançando a marca de 126 a cada 10 mil operários. A Coreia do Sul é o país com mais robôs, enquanto que a República Tcheca possui a menor quantidade entre esses 21 países da lista da Federação Internacional de Robóticos.